Primeiro eu quero fazer já vamos dar início, porque a gente tem um tempo exíguo, a doutora Lisa, a doutora Alexandre também tem seus compromissos em São Paulo, a gente não quer se alongar muito tempo na reunião e não quer deixar de lado nenhum dos conteúdos que são muito importantes para a nossa reunião. Eu quero pedir a colaboração de todo mundo na participação, deixar os áudios desligados quando não for fazer uso da palavra, para evitar qualquer tipo de interferência. É legal deixar os vídeos ligados para a gente poder ver a cara de vocês e dar a sensação de estar junto mesmo, tá? Eu quero agradecer a todo mundo já de antemão que está presente, eu acredito que outros vão chegar, especialmente a OAB, representada aqui na pessoa do Dr. Henry, porque tem entendido o quanto nós, advogados, precisamos desse apoio institucional. Essa ferramenta, nesse momento, tem sido indispensável para a gente continuar os nossos debates. Nós, da Comissão de Direito Condominial, temos vivido um momento extremamente delicado nas questões de sociedades condominiais em si. Então, muito obrigado, doutor Henry, por disponibilizar o Luque também, de estar dando esse apoio aqui para a gente, que o Luque sempre muito atencioso aí nos ajudando. Eu quero agradecer, sem palavras para agradecer a disposição da doutora Lisa e do doutor Alexandre Marques de ter aceito um convite. A gente se sente lisonjeado de ter a participação de dois advogados que são tão referências no meio condominial. A gente que milita na área, a gente sabe, a doutora Lisa, o doutor Alexandre Marques tem um trabalho de conteúdo extraordinário para nós, advogados, extremamente prático, com conteúdos didáticos. E eu agradeço de antemão vocês terem se disponibilizado. Na divulgação, constou o currículo dos dois, que dispensa comentários, são excelentes profissionais, especialistas da área mesmo, têm uma atuação forte no nosso território nacional. Muito obrigado mesmo, porque é desafiador falar sobre a Assembleia Condominial em tempos de pandemia e também em outros tempos. Sempre vai ser desafiador esse tema para nós, advogados de direito condominial. E por último, eu vou passar a palavra para o doutor Adriano, que ele montou uma breve exposição aí sobre o tema, com essa visão interiorana que nós temos aqui. A gente nós do grupo aqui de Direito Condominial de São José do Rio Preto, nenhum dos advogados ainda realizou nenhum tipo de assembleia virtual, mas temos sido constantemente cobrados nesse sentido pelos nossos condomínios. Então, nós estamos nos preparando e temos que tomar todo o cuidado aí para que nenhuma esta fique aberta e gere algum tipo de nulidade. Então, esse debate com a experiência do doutor Alexandre, da doutora Lisa, que já realizaram esse tipo de procedimento, vai ser importantíssimo para nós darmos continuidade aqui no interior nesse processo. Não tinha visto o doutor Alexandre ainda. Doutor Alexandre, muito obrigado por ter aceito o convite nosso da Comissão de Direito Condominial. É um prazer tê-los aqui conosco, viu? É uma honra estar com vocês aqui. Muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Boa noite. Doutor Adriano, fique à vontade, fica com a palavra. Que bom, viu, doutora? A senhora facilitou muito a minha vida, viu? Já fez a mestre cerimônia aí com louvor. Eu vou reiterar os agradecimentos de todos os doutores e doutoras, reiterar o agradecimento aí e o apoio da UAB, hoje, do doutor Henry. O doutor Marcelo também acabou de ir lá na sala para brindando a nossa noite também. Muito obrigado. Obrigado aos representantes. Dá um parabéns especial aí para a senhora pela condução da comissão. E hoje eu vou fazer uma coisa. Eu vou aproveitar o gancho, vou falar pouco para aprender bastante, viu? Eu não posso deixar essa oportunidade passar. Doutora Lisa, doutor Alexandre, referências no tema. A senhora já adiantou, o currículo dispensa maiores apresentações, mas vou fazer uma breve introdução do tema. Hoje nós vamos falar dessa questão polêmica, e eu digo polêmica porque nem no judiciário essa situação ela está pacificada, né? Eu tomei a liberdade de ver alguns julgados no que se refere à Assembleia Virtual, que vai ser o norte do nosso tema hoje, e tem magistrados que opinam
pela validade da Assembleia Virtual e tem aqueles que falam que há outras maneiras, inclusive até em tabulam. Mas eu vou deixar para os especialistas fomentarem um assunto melhor acerca do tema e eu vou me colocar na condição de ouvinte. Só uma sugestão, nosso último tema foi extremamente produtivo, foi muito gostoso aquela forma que nós entabulamos a nossa conversa, todo mundo dando opinião. Eu sugiro que a reunião, esse bate-papo, seja conduzido aí da mesma que a anterior, se não houver nenhuma objeção por parte dos doutores e doutoras. Eu fico à vontade, doutora Cleides, se quiser fazer alguma outra intervenção, qualquer participante quiser fazer intervenção, eu fico à vontade e passo, se não tiver mais nenhuma observação, as palavras para a doutora Lisa ou para o doutor Alexandre. Obrigada, doutor Adriano. Eu queria passar a palavra para o doutor Marcelo Henrique, que é nosso presidente aqui da subseção. Claro. Obrigada, doutor Marcelo. Sei que não tem sido poucas reuniões que têm exigido a participação do senhor. Eu que agradeço o convite de vocês para participar de mais esta reunião, de mais desta comissão que nos orgulha na subseção, sempre com iniciativas. Eu vejo um considerável número, 30 pessoas hoje nesta reunião, né, utilizando essa nova forma, nesse novo método de reunião, neste momento de pandemia, através da nossa subseção. Sejam bem-vindos os colegas que não são de São José do Rio Preto, que estão aqui conosco, se sintam em casa, ainda que virtualmente, né, mas que estejamos sempre juntos aí para que nós possamos melhorar as condições de trabalho dos advogados, ainda que neste momento difícil para todos. Quero cumprimentar o nosso vice-presidente, doutor Henrique Attic, que nos orgulha de estar aqui conosco também, e dizer, doutora Cleide, sempre de todo o apoio que a Comissão de Direito Condominial possui perante a nossa diretoria, a nossa subseção. Muito obrigado, um bom trabalho para todos. Obrigada, doutor Marcelo. Doutor Alexandre e doutora Lisa, as nossas últimas reuniões têm sido realmente em formato de debate, cada advogado tem colocado seus pontos de vista, e eu gostaria muito de ouvir dos doutores que já realizaram, né, esse tipo de experiência, quais foram as maiores dificuldades. Eu relacionei algumas perguntinhas aqui que eu posso jogar, que já são, acredito que são as dúvidas aí de todos os nossos colegas. A plataforma, se seria uma plataforma específica de assembleia ou seria qualquer plataforma de reuniões, questão da assinatura dos presentes, a questão da limitação de quantidade de unidades participantes, não uma liberada, e, por último, a questão do registro da ata, né, que eu acho que tem sido a maior dificuldade. Então, eu passo a palavra para os doutores auxiliarem-nos aqui na nossa região. Bom, boa noite a todos. Né? Um imenso prazer estar participando hoje dessa reunião, ao lado do doutor Alexandre, que dispensa comentários, um advogado brilhante, um querido amigo, né? de luta e batalha aqui em São Paulo, porque trabalhar com direito condominial realmente é uma luta, é uma batalha constante, e a gente tem vivido realmente tempos difíceis, né? A gente tem vivido um momento de muita insegurança, de muita instabilidade, sem muito respaldo legal, porque realmente uma situação sem precedentes, né? E que naturalmente a gente já vivia, né, constantemente conflitos, né, com respaldo legal. Agora, sem respaldo legal, nós temos 10 vezes mais conflitos e 10 vezes sem amparo legal, né? Mas acho que essa é a beleza, né, da nossa profissão. A gente tem que tentar restabelecer relações, né, de forma a trazer pacificação, né, para os locais onde as pessoas moram, e a gente tem que, né, sempre buscar no direito de alguma forma isso. É o que a gente tem feito aqui todos os dias, né? Mas a princípio estou muito honrada, né, com o convite, e a ideia é a gente fazer uma troca, porque o assunto realmente é muito polêmico. Acho que estamos ainda construindo, né, esse novo modelo de assembleia, estamos testando ainda, estamos experimentando e tentando ajustar o melhor formato para que a gente consiga, né, resolver um problema que a gente tem nas mãos nesse momento. Passo a palavra agora ao meu amigo,
Alexandre para que ele faça as considerações dele iniciais. Vamos lá. Bom, o maior predicativo que eu tenho de estar aqui hoje à noite com vocês, pessoal, é ser amigo da doutora Lisa. A maior apresentação que eu poderia lançar a mão aqui nesse momento é fazer parte do mesmo grupo que está a doutora Lisa, colega aí de Bradim, né, uma guerreira, aliás, uma das mais brilhantes advogadas que eu conheço, modestamente colocando isso aqui na presença dela. Quero agradecer a doutora Adriana, a doutora Cleide, a doutor Marcelo Henrique pelo honroso convite de estar aqui, estender meu boa noite a todos os colegas que estão prestigiando esse nosso bate-papo. E é bem isso mesmo que eu queria propor e o modelo que eu imaginava, que a gente faça aqui uma salutar troca de ideias entre colegas. Nenhum de nós aqui pretende ser dono da verdade. As experiências regionais desse Brasilzão aí, de 8.511.000 km², são incontáveis nessa seara de condomínio, condomínios de fato, condomínios edilícios, condomínios em lote, né, loteamentos, enfim. E a assembleia virtual assusta muita gente. Eu costumo até dizer brincando o seguinte: quem tem medo da assembleia virtual? Né? E medo para quê? Porque a pessoa que verdadeiramente está a fim de criar problemas com a assembleia vai impugnar, vai entrar com uma ação declaratória de nulidade de assembleia presencial, de assembleia virtual. Quer dizer, não vai fazer a menor diferença nesse sentido. Eu sempre costumo dizer, nesse pequeno intervalo que a gente vem atuando aí com a Covid e as assembleias virtuais, que a simples presença em massa, muitas vezes, os condôminos participando da assembleia, se dispondo que essa assembleia seja gravada, as imagens disponibilizadas, som, áudio, né, enfim, chat, bate-papo, já é uma anuência tácita a todo esse procedimento que vem sendo realizado. O que eu tinha combinado com a Lisa era de eu trazer para vocês aqui algumas ponderações de ordem do direito material e processual sobre o tema, ou até a ausência desses elementos sobre esse tema, e a doutora Lisa nos abrilhantaria aí com a parte prática e a vivência prática que ela tem, bastante assembleias que ela tem feito, inclusive instalação de condomínios. Não sei se todos estão concordes com esse modelo, mas se estiver, nós podemos passar a isso. Doutor Marcelo, doutora Cleide, doutor Adriano. Perfeito, doutor Alexandre, vai ser ótimo para a gente. Então, tá bom. Perfeito. Perfeito. Bom, eu só queria trazer eu sei que o nosso tempo é curto, eu só queria trazer umas ponderações aqui do ponto de vista da legislação. Doutor Marcelo, não me lembro agora se foi o doutor Marcelo ou o doutor Adriano, colocou um pouquinho antes da nossa fala inicial, das questões dos tribunais, de modo geral, com as assembleias virtuais, né? Acho que foi o doutor Adriano, não é isso, doutor Adriano? E aí, o que acontece? Vamos voltar um pouquinho no tempo, uma decisão lá do Superior Tribunal de Justiça, do ministro Masami Ueda, da 4ª turma do STJ, que lá nos idos, se não me engano, de 2009, 2010, prolatou uma decisão dizendo que a assembleia remota, a assembleia à distância, não tinha valor legal. O palco legítimo para as deliberações em assembleia era a assembleia presencial, era na assembleia, invalidando assim uma assembleia que tinha sido realizada em sessão permanente. E aí o ministro vem e diz o seguinte, que é salutar o ambiente da assembleia para que as pessoas possam discutir os temas, colocar os temas livremente ali, podem se fazer representar por procurações, portanto não se justificaria a assembleia à distância. E aí, com todo respeito ao entendimento do ministro, que certamente ouviu falar aqui do nosso bate-papo e deve estar nos assistindo, sentado lá no gabinete, eu venho colocar aqui o seguinte: só prolata uma decisão dessa quem não conhece condomínio, quem não vivencia condomínio na prática. É muito fácil você imaginar um condomínio de 50 unidades, 48 unidades, 24 unidades, onde você consegue reunir um número de condôminos de forma muito fácil. Agora, os mega condomínios que nós temos no Brasil, para quem não sabe, nós temos condomínios no interior de alguns estados do Brasil, com mais de 5.000 unidades, com mais de 2.000 unidades. Esses condomínios são uma cidade. Eles movimentam uma arrecadação financeira maior do que muitos municípios de São Paulo. Não estou falando do interiorzão do Brasil, não. De São Paulo. E aí, veja, num condomínio desse, que você tem 5.000, 3.000 moradores, como é que você faz uma assembleia para mudar a convenção do condomínio que você precisa de 2/3 das frações ideais? Você faz um estádio de futebol da cidade, você faz um teatro da cidade, porque dentro do condomínio não cabe 2.000 pessoas para fazer uma assembleia dessa. Então, assembleia em sessão permanente, assembleia virtual, eletrônica, é uma realidade, já vinha sendo praticada
pela doutrina, já vinha sendo recomendada pela doutrina há muitos anos, muito mais do que 10 anos. Há muito mais do que 10 anos, existem empresas especializadas, a gente não vai citar nomes aqui, que já realizavam assembleias virtuais, que vendiam um sistema de assembleia virtual. Eu participei de um congresso de condomínios, onde eu fui palestrante em Recife, se não me engano, em 2010, 2011, onde nós já falávamos da questão da assembleia à distância, de uma assembleia remota. Então, a assembleia virtual, ela sempre povoou o imaginário do advogado, do administrador, do síndico de condomínio. As administradoras, por um apego ao formalismo, muitas vezes deixaram de lançar mão desses elementos para não se ver às voltas com mais uma problemática de ordem teórica, factual, da realidade do dia a dia do condomínio. Aquele condômino que quer criar caso, que no dia seguinte quer entrar com uma ação declaratória de anulação da assembleia, ele vai fazer isso. Com a assembleia presencial, com a assembleia virtual, aquela coisa toda. Graças a Deus que o Tribunal de São Paulo, os nossos desembargadores, vivem uma realidade cotidiana muito mais próxima da realidade do condomínio edilício, prolataram recentemente decisões onde eles não só reconhecem a necessidade de uma assembleia em sessão permanente, mas até da assembleia virtual. Isso já antes da pandemia, antes da quarentena. Nós temos julgados nesse sentido, né? E sabe, um dos julgados que mais me chamou a atenção foi um onde o desembargador, ele disse, acho que se não me engano foi o desembargador, eu não sei se foi o Francisco Loureiro à época, ele disse o seguinte: na vida caótica que se apresenta em grandes centros urbanos como São Paulo, muitas vezes o condomínio chegar no horário da assembleia é inviável, né? Então faz-se necessário que ele realmente participe dessa assembleia a posteriori, manifestando seu voto eletronicamente, aquela coisa toda. Agora, qual o paralelo que a gente pode fazer do condomínio edilício, do capítulo 7, do Código Civil do condomínio edilício, para justificar a assembleia, a legalidade, a eventual legalidade de uma assembleia virtual? Primeiro, se você fizer uma leitura do artigo 1331 ao 1358 do Código Civil, capítulo do condomínio edilício, em nenhum momento você vai achar uma expressão dizendo que esta assembleia tem que ser realizada presencialmente no condomínio. O 1334, que fala quais são os temas que a convenção do condomínio vai contemplar, ele diz o seguinte, que a convenção do condomínio vai definir a forma como será realizada a assembleia. Que a convenção do condomínio vai decidir ali qual vai ser o procedimento da assembleia. E não fala necessariamente que essa assembleia será presencial. Quando o artigo 1352 e 353 falam do quórum necessário para a votação da assembleia em primeira chamada, em segunda chamada, aquela coisa toda, mais uma vez fala da votação da assembleia, não fala que ela é presencial. Então, em tese, o Código Civil não proíbe a realização de uma assembleia virtual. Em nenhum momento ele traz isso. Mais uma vez, a praxe do dia a dia de gestão de condomínio, das administradoras de condomínio, dos advogados condominialistas, é que recomendou desde sempre, desde J. Nascimento Franco, Caio Mário da Silva Pereira, Silvio Capanema, da lei de 1964, que as assembleias fossem presenciais. Por quê? Porque a gente sabe que a legislação condominial se espelha na lei das SAs. E as assembleias, as sociedades anônimas, eram feitas presencialmente, lá nos idos de 64, de 66 e tudo mais. Embora, recentemente, o projeto de lei 1179 vedou, lá no artigo 3º e 4º, as assembleias presenciais para as SAs. Para mostrar que não é uma novidade a questão da assembleia virtual e à distância, eu não sei se os nossos colegas têm elementos disso, mas nos Estados Unidos, as SAs fazem assembleias virtuais desde 2000. E na Europa, a Comunidade Europeia faz assembleia virtual desde 2007. Como regra, trazendo um pouquinho da legislação comparada. Então, veja, o Código Civil não veda a realização expressamente das assembleias, diz que tem que estar na convenção. Mas e se a convenção não contempla? É proibido? Porque a maioria das convenções não fala que a assembleia será presencial. Ela simplesmente recita o que está no Código Civil ou na Lei 4.591 de 64. E aí a questão é a seguinte: se a convenção não prevê, é proibido? Não, não é proibido. Porque a nossa legislação permite que a gente inove em situações excepcionais. Artigo 112, 113 do Código Civil, que diz ali que a gente vai adequar os atos jurídicos, a eficácia dos atos jurídicos, a realidade fática que esse ato jurídico se impõe. Então, não há restrição. Mais do que isso, agora, recentemente, com a Lei 1377 de 2018, o artigo 1358-Q prevê que o condomínio em multipropriedade traga previsibilidade no regulamento interno, veja, não é na convenção, no regulamento interno das assembleias virtuais.
que pode ser feita a assembleia de forma virtual. Então, trazendo para uma analogia do condomínio edilício puro, mais uma vez, inova o Código Civil no artigo 1358-Q. Né? E aí, veja, não há distinção, até porque você pode aplicar a multipropriedade ao condomínio edilício puro, como traz a própria lei, lá os artigos da lei da multipropriedade. Mas, então, é uma bandeira que a gente tem aí na defesa da legalidade, da eficácia das assembleias virtuais. Então, o Código Civil não proíbe, o 1358-Q da multipropriedade prevê expressamente essa possibilidade, e agora o projeto 1179 de 2020, né, que a gente está esperando aí a aprovação final, que expressamente autoriza as assembleias de forma virtual. Então, eu acho que cabe ao advogado condominialista, cabe ao administrador de condomínio, ao síndico profissional, ao síndico orgânico, ter a coragem, né, de inovar, ter a coragem de olhar para esse cenário que está se apresentando e, se for o caso, realizar, sim, essa assembleia de forma virtual. Uma última questão, que é a seguinte: o pessoal questiona muito e fala assim, olha, Alexandre, mas como é que faz a questão da ata, da presença? A Lisa vai falar isso de uma forma muito mais detalhada, mas eu só queria trazer um elemento aqui, que é o seguinte: o síndico que tem receio de fazer assembleia virtual, o advogado que tem receio de recomendar para o condomínio assembleia virtual, o faça junto com uma assembleia notarial. Traga um notário para assistir essa assembleia virtual e ele vai lavrar essa ata notarial concomitante à realização dessa assembleia, que, quando acabar, terá uma ata notarial, que tem fé pública. E você pode dar um print na tela, fotografar a tela da assembleia e anexar essas fotos à ata notarial. E, ao final da assembleia, você pergunta para quem está participando: alguém aqui se opõe formalmente ao procedimento que foi realizado nessa assembleia? Não é o que foi deliberado. Isso vai ser votado, né? Ele que impugne judicialmente se ele não estiver satisfeito com a votação, mas que ele questione o procedimento de como essa assembleia foi realizada. Se ninguém se opõe ali formalmente, entendo eu muito modestamente que nós podemos falar até numa anuência tácita a manifestação desse condômino. Se ele quiser impugnar depois judicialmente essa assembleia, vai ficar um pouco mais difícil. E na declaratória, agora finalizando a minha parte aqui falando do processo civil, na declaratória, esse condômino que ingressar com uma ação para questionar eventualmente a validade da ação da assembleia virtual, ele vai ter que provar que aquela assembleia, da forma como foi realizada, trouxe prejuízos específicos para ele. Porque em condomínio, todos nós sabemos disso, vige o princípio de favorece a coletividade em detrimento do interesse individual. Então, esse interesse individual está tutelado, mas ele está tutelado a partir do momento que você comprova que você efetivamente teve um dano. Só há indenização, só há reverter uma situação jurídica se você comprova que houve realmente um dano. Tá certo? Então, era o que eu tinha para ponderar, muito brevemente, nem sei até se eu fui rápido demais, se eu tinha mais tempo para falar, mas eu devolvo aí a palavra para a doutora Lisa e sigo aqui à disposição de todos. Agradeço imensamente a oportunidade e a paciência de me ouvir. Muito obrigado. Alexandre, você sempre me colocando nessa saia justa, né? Agora, como é que falo depois de você? Imagina. Mas, olha, antes de começar a minha fala, e aproveitando um pouco um gancho, né, disso que foi colocado pelo doutor Alexandre com relação ao medo, né, dos advogados, eu acho que existe uma necessidade, de modo geral, de desconstrução, né, com relação a esse medo que nós temos. E aí eu vou dar um exemplo para vocês que não tem absolutamente nada a ver com a vida condominial, mas que, quando eu vi essa situação acontecendo, eu pensei assim, sabe, o medo está em todo lugar. A mãe de uma amiga da minha filha reclamando com a professora que, na aula online, a professora não dava voz para a criança falar. E aí, ela é uma amiga muito próxima, eu chamei ela para conversar e falei assim, mas por que você acha que dentro da sala de aula na vida real isso é diferente? Você acha que lá na sala de aula sua filha tem voz o tempo todo? Né? Não é só no mundo virtual. Então, nós estamos muito acostumados a pensar, né, que só porque aqui a gente não consegue, só porque aqui pode anular, né? Mas e na assembleia presencial, será que isso também não acontece? Né? Será que não é mais seguro, né, na virtual do que na presencial? Por que, né, que a gente entende que, sendo virtual, a pessoa idosa não vai poder participar?
né? A primeira coisa que as pessoas pensam é nisso, que o idoso não vai conseguir participar, mas os idosos não estão todos agora, nesse momento, conversando com os netos pelo Zoom, né? E na presencial, muitos não conseguem chegar, foi o que o doutor Alexandre colocou. Não chegam por causa do trânsito, não chegam porque não moram em outra cidade né, não é possível nunca estar presente naquela assembleia, mas aí quando começa a acontecer do modo virtual, por outro lado, você abre assim, uma oportunidade para todos aqueles que nunca conseguiram participar da assembleia. Então, nunca foi motivo para anulação de uma assembleia presencial o fato do condômino não morar na mesma cidade. Nunca foi motivo de anulação o fato do condômino não conseguir chegar por causa do trânsito, né? Muitas vezes chove aqui em São Paulo, a gente sabe que metade da assembleia não consegue chegar, e isso não é motivo para se anular uma assembleia, né? A partir do momento que você faz uma convocação, que você explica como se faz o acesso, que você oferece uma ferramenta que é hábil para aquela participação, não vejo possibilidade. É o que o doutor Alexandre muito bem colocou. Quando um condômino está disposto a anular uma assembleia, ele vai fazer de qualquer forma, seja ela presencial ou seja ela virtual. Mas eu entendo muito o medo, porque realmente não é uma operação simples, né? É complexo, é diferente, a começar pelo falar para a câmera. É muito curioso como alguns gerentes de condomínio que assim conduzem a assembleia de forma brilhante, quando eles estão aqui na frente da câmera, é diferente. Eles se sentem incomodados, a condução, né, não é a mesma. Então, é difícil, né? Você tem que realmente ter um programa que te possibilite, enfim, tudo aquilo que é possível numa assembleia presencial, e aí você precisa realmente ter uma equipe treinada. Não é uma coisa simples, mas eu digo que é absolutamente possível, tá? Agora eu vou fazer algumas considerações para vocês que eu acho importantes. O doutor Alexandre mencionou, né, esse projeto de lei que trata dos assuntos relacionados à pandemia, né? É um projeto de lei emergencial e que traz algumas questões, não só de condomínio, mas, enfim, diversos outros. Mas, especificamente sobre a Assembleia Virtual, nós temos também um outro projeto de lei, tá? Que é o 548 de 2019, da senadora Soraya Tronic. A gente começou essa discussão no Ibradim por conta desse projeto de lei, né, Alexandre? E foi aí que a gente começou a mergulhar um pouco mais no assunto, começamos a tentar entender a dinâmica né, da situação das assembleias eletrônicas e virtuais no mercado. A gente percebeu que já tinha muita empresa realmente oferecendo esse tipo de serviço de assembleia eletrônica, mas ainda sem a segurança jurídica necessária, porque acho que muito com base, né, nesse entendimento de que não tinha nada proibindo, a gente via que as assembleias eram realizadas, mas a ata ela não mencionava que aquela assembleia tinha sido feita de forma eletrônica, o edital também omitia essa informação. Então, eu acho que dessa forma acaba trazendo uma insegurança, né, jurídica muito grande, mas era dessa forma que a coisa vinha caminhando, né, antes dessa situação da pandemia. Foi o que a gente conseguiu ver do mercado aqui em São Paulo. Quando a gente começou a estudar um pouco esse projeto de lei, o que a gente percebeu? Ele é um projeto que, na verdade, autoriza que a assembleia seja realizada da forma eletrônica exclusivamente nos casos onde o quórum é qualificado e ele não foi atingido para algum tipo de deliberação. Então, ele é um projeto de lei que limita muito a assembleia eletrônica para esse tipo de situação, né? Para quórum qualificado, onde não foi possível atingir. No primeiro momento, quando a gente começou a estudar esse projeto de lei, eu fiquei, né, refletindo sobre isso. Falei, gente, mas como que muda um artigo do Código Civil e limita tanto uma situação, né, que já está presente no mercado e que está gritando, pedindo uma regulamentação? Mas eu não sei se, Alexandre, você chegou a ouvir a conversa da senadora com o doutor Rodrigo Carpati.
eu consegui entender um pouco do raciocínio dela pela primeira vez, ouvindo a conversa dos dois, né? Porque qual era o raciocínio da senadora? Vamos fazer um projeto de lei que autorize, né, a votação com quórum qualificado, porque dessa forma a gente vai permitir que os condomínios possam incluir essas regras de realização de assembleia eletrônica na própria convenção deles. Então, permitimos que vocês façam a regra daquela comunidade da forma que vocês entenderem adequado, né? Vocês alterando a convenção condominial, vocês podem estabelecer que a assembleia seja realizada de forma eletrônica para qualquer situação. Mas, para isso, vocês vão precisar incluir, né, naquela regra interna de vocês, que é o regulamento interno ou até mesmo a convenção condominial. O que, de algum modo, faz um pouco de sentido, porque a gente discutiu um pouco isso no Bradim também, né? A gente tem uma múltipla situação no país, a gente tem condomínios no interior, condomínios nesse volume de unidades mencionados pelo Alexandre. Enfim, são realidades muito distintas. E talvez você limitar, né, essa decisão para aquela comunidade, para que ela decida, possa ser uma alternativa. Mas eu acho que o coronavírus veio para nos mostrar que, na verdade, a Assembleia Virtual ela precisa acontecer e está acontecendo na marra e está funcionando, né? O que a gente tem recomendado, né, para que essa Assembleia ela possa acontecer de forma segura? Eu acho até que eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, porque depois eu posso encaminhar até esse material também, que eu acho que pode ajudar de alguma forma. Deixa eu ver se eu consigo aqui, só um minuto. Esse é o projeto de lei que o doutor Alexandre já mencionou também. Acho que a gente não precisa falar muito dele, tá? O que a gente tem, né, recomendado para os nossos clientes aqui? Que, assim, o condomínio ele precisa adotar um caminho, né, que ele permita que aqueles condôminos consigam participar minimamente daquela assembleia, né? Então, precisa haver a possibilidade de debate, precisa haver a possibilidade de discussão, precisa haver a possibilidade de apresentação de um material, como a gente está fazendo aqui agora. Porque digamos que seja uma assembleia para aprovar um projeto de reforma de fachada. A gente tem que pensar sempre que a gente precisa transportar para o meio virtual aquela situação que a gente vive no presencial. E hoje em dia isso é absolutamente possível, né, pelo que a gente está presenciando. A convocação, a gente não pode esquecer dela, porque a ideia é que a gente tenha no meio eletrônico, né, que a gente transporte para o meio eletrônico os mesmos requisitos legais da Assembleia Presencial. Então, a gente precisa assegurar que todos os condôminos serão convocados, né? Precisa assegurar que vai ser feito o registro desse envio, né, de recebimento da convocação, e caso não seja possível através do meio eletrônico para 100% dos condôminos, que isso seja feito da forma física, né? A gente sabe que quem trabalha com administradora de condomínios, né, quando você vai fazer cadastro hoje em dia de unidade, são raríssimos os condomínios em que você não tem um e-mail no cadastro. Mas caso aquele condomínio específico, né, não tenha uma ou duas unidades com um e-mail, ou que, enfim, eu acho assim que a gente vai ter que começar a encontrar caminhos, né? E se não tiver um caminho eletrônico, que seja feito da forma física. Não vejo problema com relação a isso, né? E aí essa convocação ela precisa estar muito clara. Ela precisa conter, né, as mesmas informações da Assembleia Física, qual vai ser a data, qual vai ser o horário, né? Aí, como é uma Assembleia Eletrônica, o link de acesso, eventualmente a forma de instalação desse programa, a forma de acesso desse programa, se vai ser feito através, o login vai ser feito através de senha, se vai ser feito através de link, né? Se vai ser recebido por e-mail. Todas essas informações precisam constar no edital de convocação que vai ser encaminhado aos condôminos.
Esse meio eletrônico ele precisa ser idôneo, né? Ele precisa ser um meio que permita, né, de novo, que sejam anexados os documentos, que todos consigam visualizar, que todos consigam debater. A eleição do presidente e secretário a gente não pode esquecer, porque ela é uma exigência, né? E é absolutamente possível que isso seja feito. Precisa ter um mecanismo de voto, né? A gente sabe que hoje em dia esses programas, inclusive esse aqui que a gente está utilizando hoje para fazer essa reunião, ele é um dos programas utilizados para fazer a assembleia também, né? E estão começando a surgir alguns no mercado que estão se adaptando para isso. Então, eu não vejo dificuldade hoje em dia de conseguir um programa que possibilite isso, né? O cômputo dos votos, ele é facilmente feito ali, naquele momento também, através do programa. O Zoom, ele permite que isso seja feito, tem outros também que já possibilitam isso. A ata ela vai ser redigida da mesma forma que anteriormente, né? O secretário da mesa vai ficar responsável por isso e vai encaminhar depois. E aí a gente vai fazer algumas ressalvas com relação a essa questão do registro, tá? O que a gente tem percebido? Isso é uma coisa que muitas vezes varia de um cartório para o outro, e essa é uma das minhas curiosidades, até com relação ao interior, porque a gente tem alguns clientes que enfim, têm condomínios sendo administrados no interior, e a gente percebe que os cartórios do interior, eles não estão nem querendo conversar sobre isso. Aqui em São Paulo, o que a gente fez, né? Quando a gente começou com esse movimento de fazer assembleia, a gente começou a tentar achar algumas alternativas para isso. E a gente foi até os cartórios, tá? A gente sentou lá com eles, explicou a situação e a gente encontrou alguns caminhos, tá? Uma delas, porque na verdade a ata da assembleia, né, ela no início o que a gente percebeu que estava sendo feito era isso, né? A assembleia era toda feita de forma eletrônica e aí era feita uma ata e ela era impressa e encaminhada para o secretário e para o presidente providenciarem a assinatura. Mas depois, né, de algumas intervenções junto ao cartório, enfim, de buscar algumas alternativas e soluções, nós conseguimos, né, entender que o seguinte, na verdade, o cartório ele entendia que uma assembleia realizada no meio virtual, que tinha um documento, né, gerado no ambiente virtual e que, eventualmente, era assinado de maneira também virtual pelo presidente e pelo secretário, através de certificado digital ou através desses programas, né, que existem hoje em dia e que possibilitam a assinatura eletrônica, ele era um documento original enquanto estava no meio virtual. A partir do momento que ele era impresso, ele gerava uma cópia do documento original. O original só existia no meio virtual. A partir do momento que impresso, ele passava a ser uma cópia. Então, a gente precisava, né, encontrar um caminho para que esse documento original ele fosse para um, né, ambiente que pudesse ser reconhecido pelos cartórios, né? E com isso nós descobrimos o Instituto de Registro de Títulos e Documentos de Pessoas Jurídicas. A gente gera o arquivo em PDF com assinatura do presidente e do secretário, que é feito eletronicamente dentro desse site e através dele a gente encaminha para o cartório e aí a gente consegue que seja realizado o registro, né? Mas, de novo, é necessário conversar antes no cartório para entender sobre essa possibilidade, porque alguns cartórios aqui em São Paulo a gente tem encontrado ainda algum tipo de resistência. Agora, a gente esbarra no problema da alteração de convenção e regulamento interno, que precisa ser registrado no cartório de registro de imóveis. Esse problema aqui em São Paulo a gente não conseguiu resolver ainda, pelo menos nos cartórios onde a gente bateu na porta e tentou conversar, porque qual é o entendimento deles? Não existe regra sobre o assunto na convenção do condomínio. Eu não tenho previsão legal ainda sobre isso. Então, não posso fazer isso aqui no cartório de registro de imóveis. Até porque é um procedimento mais burocrático, que exige a assinatura dos condôminos, firma reconhecida, uma série de documentos que acaba, né, por enquanto, inviabilizando esse tipo de procedimento. Mas eu, de verdade, acredito que em breve a gente vai começar a ter algumas
mudanças com relação a isso, até porque, né, a gente está vendo que não tem mais não tem mais para onde fugir. O que eu vejo de vantagem, né, das assembleias que já fizemos e, enfim, participamos? A gente consegue ver que realmente ela funciona e que ela tem algumas vantagens se comparada com a assembleia presencial. Inicialmente, a gente percebe que o nível das discussões ele cai um pouco, né? As pessoas estão sendo gravadas, eu não sei, existe uma inibição maior com relação a esse tipo de postura. Ao mesmo tempo, a gente percebe que algumas pessoas que tinham vergonha, né, de ficar em pé lá na frente da Assembleia e que por conta disso não se manifestavam, ou que, né, de repente achavam que era perda de tempo participar em Assembleia, a gente tem percebido uma participação maior, mas uma participação mais produtiva das pessoas. Porque é isso, na Assembleia Física, a gente sabe que, né, dificilmente todo mundo tinha a possibilidade de ficar de pé lá na frente, de se expor, de falar. Agora, né, fica um pouco mais fácil. É lógico que, para isso, repito, precisa realmente de uma equipe, porque o que normalmente acontece? O vídeo fica aberto para aquelas pessoas que são, né, como no caso do Zoom, né, cadastrados como palestrantes. Normalmente ficam os membros do conselho, os responsáveis da administradora. E aí, o que é possível fazer sem muito tumulto é abrir o áudio, né, das pessoas para que elas participem e o chat fica o tempo todo aberto para quem quiser fazer perguntas e respostas. Então, realmente é necessário que tenha uma equipe para poder dar agilidade, né, às respostas no chat e tirar da frente, muitas vezes, alguns assuntos que costumavam até tumultuar as assembleias, né? Que eram assuntos que não faziam parte da pauta, né? Que enfim, de pessoas que estavam dispostas a realmente estar ali para tumultuar. E aí, com isso, você dando a oportunidade dessas pessoas muitas vezes falarem no chat, você consegue tirar aquele assunto, né, do calor da discussão e, enfim, e resolve. Né? O aumento da participação, o quórum, isso é uma coisa indiscutível. Realmente a gente tem percebido que aumentou muito. Né? Nessas assembleias eletrônicas, a gente chegou a fazer uma de instalação que tinham na sala 227 pessoas. Na sexta-feira a gente fez uma reunião de condôminos mesmo, que não era uma assembleia, mas foi uma prévia de uma assembleia. A gente, na verdade, quis fazer um teste nesse condomínio mesmo, porque é um condomínio de mais de 250 unidades, acho que tem 270 e alguma coisa. E é um condomínio de muita discussão, acalorada, e a gente quis fazer uma reunião prévia para fazer um teste. Tinham 84, 86 pessoas na sala, já não me lembro o número exato, mas funcionou muito bem. Né? Eles ficaram, inclusive, entusiasmados e já estão querendo marcar logo a assembleia de fato. Fizemos o treino, agora estamos querendo, né, entrar para jogar mesmo. Maior flexibilidade de horários, isso é uma coisa curiosa, porque antes das assembleias aqui em São Paulo, a primeira chamada 7h30, 8h, agora a gente conseguiu antecipar as eletrônicas todas para 6, 6h30, né? 18, 18h30. Acaba antes, todo mundo fica livre antes, porque agora não tem mais a questão do trânsito, e aí a gente começou a fazer esse teste de antecipar o horário, funcionou, ninguém reclama. Agora tem algumas desvantagens, né? A gente acha que enquanto a gente não tiver uma maior estabilidade, né, com relação à legislação, a gente vai correr risco de possível alegação de anulação. Talvez, assim, as administradoras não estejam ainda todas preparadas, porque realmente demanda equipe, demanda treinamento, demanda investimento em estrutura, né? A gente percebe, assim, que quando vai fazer uma assembleia, são muitos computadores conectados. A gente teve uma situação, inclusive, de uma das primeiras assembleias que a gente fez, uma assembleia pequena, assim, de um condomínio bem pequeno. A gente chegou a fazer um dia de manhã, inclusive, porque a gente sabia que o número de participantes ia ser pouco. Foi um consenso entre eles.
no meio da Assembleia acabou a energia. E aí estavam todos os computadores com bateria, né, suficiente e fizeram rapidamente a conexão com o celular, rotearam para os computadores e aí com isso conseguiram terminar de realizar a Assembleia. Mas foi bem no limite, assim, mais um pouquinho, né? A gente sabe que a bateria dos computadores teria acabado e a gente não ia conseguir fazer a Assembleia até o fim. Mas isso tudo eu acho que todo mundo vai conseguir aprender um pouco na prática. A gente precisa fazer. A gente precisa fazer para aprender a fazer, para passar por isso, para entender as dificuldades, né? Para sentir a dor e para ajustar as arestas. Eu acho que se a gente não encarar, né, e não entender que é uma necessidade, que é fundamental agora para que a gente consiga, nesse momento, viabilizar isso por conta da pandemia, mas eu acho que é uma coisa que vai ficar depois, né? Eu acho que a gente não vai deixar de fazer Assembleia Eletrônica. A gente espera que esse projeto de lei seja publicado em breve, né, e que nos permita, pelo menos, fazer até o final de outubro, mas a gente depois aguarda algum outro movimento. A gente tem feito algumas intervenções aqui através do Secov para tentar sugestões de alteração, né, no projeto de lei 548 para que ele se estenda a qualquer tipo de assembleia, porque a gente entende que é realmente necessário, né? Espero ter colaborado um pouco com o pouco que sei ainda e, enfim, estou aqui para a gente seguir trocando, né, e ouvir também a opinião de vocês um pouco com relação a isso. Doutora Alice, parabéns, doutora Alice. Parabéns, os dois aí, extremamente generosos aí na transmissão da experiência de vocês. Eu gostaria de fazer uma pergunta, doutora Lisa, com relação à apresentação da mídia. Se o cartório ele exige algum tipo de apresentação de mídia para registrar, e com relação à lista de presença em si, como que a senhora tem formalizado essa lista de presença, porque a maioria não tem certificação digital, né, para assinar a presença nessas atas. E, por último, a questão dos secretários. Para falar que o secretário e o presidente assinam a ata e enviaria de forma digital pelo Instituto Brasileiro lá de Pessoa Jurídica. Essa assinatura seria a subscrição ou certificação digital? Tá, vamos lá. A primeira vez que eu vi a lista de presença, né, gerada aqui pelo Zoom, eu fiquei extremamente impressionada porque eu não fazia ideia do nível de detalhamento do registro daquelas pessoas que participaram da Assembleia. Ele consegue identificar se a pessoa está conectada pelo cabo, ou pelo Wi-Fi, ou pelo celular. Consegue, né, identificar o número do IP, ele consegue fazer um gráfico da voz da pessoa para demonstrar os momentos da Assembleia em que ela se manifestou ou não. Eu entendo que, assim, questionar aquelas informações ali, para quem estiver disposto, eu acho que vai ser complicado, vai ser difícil. Mas existe uma fragilidade que a gente percebe ainda nos programas, com relação a essa questão da lista de presença, que é a dificuldade de limitação do número de participantes por unidade. Quando você encaminha um link ou você dá uma senha de acesso, você precisa depois fazer uma conferência física do nome daqueles participantes, né, e do cadastro da unidade. E isso muitas vezes pode dar muito trabalho dependendo do número de unidades daquele condomínio. Tá? E o que a gente, né, normalmente tem feito? Alguns condomínios, porque qual é a nossa ideia? Né? Mostrar para o cliente, né, para aquele síndico, para aquele condomínio, que existe a possibilidade de fazer a assembleia e mostrar quais são os riscos, né, que a gente está correndo. A gente acredita que, né, de novo, repetindo, né, o que já foi dito aqui algumas vezes, risco vai sempre ter. Né? A gente sabe que
se a pessoa quiser impugnar aquela assembleia, ou enfim, a maneira com que foi feita, isso vai acontecer. Mas a gente percebe que o registro através do meio eletrônico, ele é muito mais real, concreto, detalhado do que quando ele é feito na assembleia presencial, né? Então, o que a gente tem feito é essa lista de presença através desse registro do programa, tá? Desculpa, qual foi a outra pergunta? Assinatura do secretário. Isso. Tá. O que a gente tem feito é muitas vezes usar o certificado digital do condomínio. A gente, ou usar os outros programas como o DocSign, Doc4Sign, enfim, esses programas para assinatura eletrônica. Assina o presidente, assina o secretário. Então, não precisaria ser uma assinatura certificada, simples assinatura. Perfeito. Exatamente. Entendi. E aí a gente tem mandado através do certificado do condomínio, tá? Aí seria na hora de registrar, né? Eu cheguei a entrar em contato com o cartório, esse cartório virtual, e ele falou, olha, eu só faço mediante ata notarial, como o doutor Alexandre tinha exemplificado no começo. Então, teria que fazer todo o procedimento aí da Assembleia com acompanhamento do tabelião aí para lavrar a ata notarial. Alguns cartórios têm existido mesmo, a gente tem percebido isso, mas eu também acredito que eles vão começar a perceber que, né, isso é uma realidade que não tem mais volta, eu acho. E eu acho que nós, como advogados, também temos, sabe, essa função, né, de tentar demonstrar, né, de tentar explicar, porque muitas vezes é até mesmo o mesmo medo que nós advogados temos, porque eles também são responsáveis pelo registro, né? Eles não, a gente precisa também se colocar um pouco no lugar deles. Quando a gente foi a primeira vez conversar no cartório de registro de imóveis, né, para tentar ver a possibilidade, porque era um condomínio que estava assim muito esperançoso com isso, porque também tem um pouco isso, né? Tem muita empresa no mercado que vende, que faz propaganda, aí as pessoas leem na internet, jogam no Google, e aí elas chegam para você dizendo, eu quero que você faça, porque eu estou vendo que tem gente que faz, como é que você não pode fazer? E muitas vezes é difícil você desconstruir isso no cliente, né? Porque não é simplesmente fazer assembleia, né? Tem outras questões que estão envolvidas. Então, quando a gente vai até o cartório conversar, né? E dessa primeira vez, especialmente, que a gente ficou muito tempo, né, debatendo, você percebia que, assim, eles estavam dispostos ali no cartório a nos escutar, mas ainda tinha também, sabe, um pouco de resistência de muitos anos de trabalho, né, fazendo daquela mesma forma, né? A gente sabe que a gente trabalha com direito condominial, que é um direito, né, que apesar da gente viver situações novas o dia todo, eu digo que de tédio, quem trabalha com direito condominial não morre jamais, né? Porque a gente realmente vive situações... Quando você pensa assim, gente, a coisa mais absurda eu já vivi, depois vem outra. Mas, ao mesmo tempo, né, nós somos conservadores, né? Nós fazemos as mesmas coisas há anos, do mesmo jeito, só que agora nós somos forçados, né, literalmente forçados a sair da caixa. E nós, como advogados, precisamos, né, ajudar o cartório, né, precisamos ajudar os nossos clientes, precisamos juntos, né? Quando a gente foi até o Secov para sentar lá e discutir o tema, pensar numa proposta, né? A gente ficou horas ali discutindo aqueles assuntos. E assim, a ideia era sempre, né, tentar fazer de um jeito que pudesse atender a população da melhor forma possível, né? A gente realmente acredita que isso é possível. A área condominial, ele exige de nós, advogados, doutora Elisa, essa postura dinâmica, né? E o conservadorismo que a gente trabalha junto aos cartórios, principalmente de imóveis, né? Eu acredito que seja a nossa maior dificuldade. Eu tenho um condomínio aqui numa cidade interior que a gente não consegue modificar a convenção, cada exigência. A gente tem o quórum, mas não consegue cumprir as exigências do próprio cartório. E realmente é muito formal, né? Eles estão enrijecidos, eles geram aqueles procedimentos de sustação de dúvida e gera mais problemas ainda, mais dificuldade da gente trabalhar. Mas a gente tem que ser imbativo, como a doutora mesmo disse, buscar essas alternativas aí inteligentes para os nossos clientes.
E é exatamente o objetivo da gente ter trazido essa discussão, é a nossa dificuldade aqui do interior, que os nossos síndicos estão puxando essa realidade. Eles querem a realização. A gente tem o nosso registro de títulos e documentos aqui que não tem nenhuma simpatia com o sistema virtual. Já tive algumas reuniões lá, eles realmente têm um enrijecimento muito grande para fazer a formalização. Então, a gente vai ter que buscar essas alternativas para chegar nessa harmonia aí. Mais advogados sentando lá na mesa redonda com eles para buscar essa alternativa. O doutor Elton, acho que quer fazer uma pergunta. Doutora Lisa, parabéns pela explanação. Eu vou passar uma pergunta que a doutora Daniele passou e, em complemento, eu vou também fazer uma pergunta, uma dúvida já na parte de assembleia. Ela colocou o seguinte: gostaria de perguntar se a assembleia, sendo virtual, a ata obrigatoriamente tem que ser por meio eletrônico. O que a doutora entende? Não, a gente já fez assembleias virtuais, né, com atas físicas. Eu acho que o melhor seria que fosse tudo realizado no meio virtual. Mas a gente também não tem precedente para isso ainda, né? A gente não sabe, né? Eu costumo brincar lá com um cliente nosso. Eu digo, olha, tá tudo bem enquanto estiver tudo bem. O dia que a gente tiver um condômino que não estiver satisfeito com aquela decisão que foi tomada naquela assembleia, né, ele vai buscar um caminho para tentar anular aquela assembleia de toda forma. Então, por isso que eu recomendo que seja tudo feito da forma mais transparente possível. Se a assembleia for eletrônica, conste no edital que ela vai ser eletrônica, que na ata conste a informação de que ela foi eletrônica, que ela seja registrada no meio eletrônico. Alguns preferem correr o risco, né? Porque entendem que se sentem mais seguros, né? Enfim, e preferem imprimir, assinar fisicamente, não constar. Eu não acho que seja o melhor caminho, mas a gente sabe que, enfim, tem funcionado e tem registrado atas dessa forma, né? Agora a gente realmente vai precisar testar e vamos começar a testar o judiciário daqui a pouco também. É que realmente a gente não tem discussão ainda com relação a esse assunto. A gente não sabe como vai vir, né, o posicionamento do judiciário quando isso começar a acontecer. Eu espero que não caia no ministro Massano, lá que ele mora na chácara. Doutor Alexandre, eu queria fazer uma pergunta para o doutor a respeito do voto do inadimplente e da necessidade de leitura ao final das deliberações do que vai ser redigido na ata. Se haveria essa necessidade? Perfeitamente. Perfeitamente. Como disse a doutora Lisa, esse assunto tem sido objeto de discussões constantes lá pela Ibradim, através de outros canais também, desde o projeto da senadora Soraya Concraide, né, da Assembleia Virtual. É uma Assembleia como outra qualquer e vai atender a todos os formalismos de uma Assembleia usual, mesmo em relação à forma da convocação, observando o prazo regimental constante da convocação, da data de convocação, que deve intermediar entre a convocação e a realização da Assembleia, as procurações, o envio de procurações previamente ou na hora da Assembleia, e também a questão dos devedores. A administradora ela vai disponibilizar para quem está realizando ali a Assembleia, se ela estiver participando da Assembleia, se ela estiver ali acompanhando e tudo mais, ou a empresa especializada, ou o advogado que estiver assessorando, vai ter acesso à lista dos inadimplentes e vai lidar, conforme os condôminos vão entrando na Assembleia e vão assinalando as suas unidades condominiais, vai sendo feito aquele trabalho de bastidores, verificar quem está devendo, como numa Assembleia normal, como numa Assembleia presencial, como a gente faz uma Assembleia presencial. E se esse condômino insistir em votar, você ainda tem a facilidade do chat, né? Você pode ir no chat privado, dizer para ele, olha, o senhor consta como devedor, né? Para nós aqui consta o senhor como devedor, o senhor pagou, o senhor tem um comprovante para me enviar aqui no privado, no WhatsApp, no e-mail, uma coisa assim. Fica até uma coisa mais sigilosa, mais elegante, digamos assim, do que numa Assembleia presencial, onde às vezes, quando eu estou presente com o advogado, por exemplo, eu levanto a mão lá e digo, olha, desculpa, o senhor não pode participar, porque o senhor consta que está devendo condomínio. Ah, o senhor está me vexando, o senhor está me constrangendo, porque o Código de Defesa do Consumidor, que nem se aplica, né? Mas o Código de Defesa do Consumidor, fala, doutor, quem está se constrangendo e se vexando aqui é o senhor. Aqui, tratar da inadimplência na Assembleia é prestação de contas, né? Nós estamos fazendo aqui uma prestação de contas. Então, veja, se o senhor não está devendo, apresente o comprovante, simples como isso. O senhor pode participar da Assembleia, pode até se manifestar, só não pode votar, né?
Então, veja, a Assembleia Virtual ainda tem essa facilidade a mais, né? E quanto finalmente, a leitura ao final da Assembleia, não sei, eu entendo que é desnecessário, porque você vai deixar para fazer essa leitura numa Assembleia subsequente, como acontece numa Assembleia regular, onde geralmente o primeiro item de pauta é a leitura da ata da Assembleia anterior, eventualmente, né? Mas se quiser, por um excesso de zelo, fazer uma leitura, se essa ata já estiver pronta em tempo real, fazer uma leitura do que foi deliberado ali, para ratificar de viva voz, com imagem, o que foi tratado, o que foi deliberado, emprestando uma segurança jurídica a mais, não vejo nenhum problema que isso seja feito também. O problema é o pessoal esvaziando o quórum, né? O pessoal vai votando, vai saindo da sala, aquela coisa toda, e no fim não sobra quase ninguém, né? Uma coisa que eu acho interessante também, doutora Lisa, é a gente pontuar que você tem duas modalidades de assembleia virtual, inclusive, né? Que é aquela assembleia online que o pessoal muitas vezes marca, que ela vai começar um dia, terminar no outro, ou vai ficar um dia inteiro aberta para que as pessoas possam ir fazendo a votação. É um outro tipo, é uma outra modalidade de assembleia virtual, né? Diferente daquela que acontece muitas vezes em tempo real, onde as pessoas vão votar ali na hora para os temas que serão colocados, né? Nesse tipo de assembleia que eu estou falando, que é a assembleia online, né? As pessoas vão, muitas vezes, eu participei de uma recentemente, mês passado, de um grande condomínio na Zona Sul, a Assembleia ficou aberta de manhã, logo no início da manhã do dia da Assembleia, até a meia-noite daquele dia, né? Claro que o advogado não precisou ficar presente esse tempo todo assistindo a Assembleia, graças a Deus, né? Mas era o que eu tinha para ponderar, não sei se respondeu a pergunta a contento aí do que o pessoal gostaria. Obrigada, doutor Alexandre. Respondeu sim. Vou passar a palavra para o doutor Henrique, que ele gostaria de fazer uma ponderação. Bem, eu gostaria de cumprimentar a todos e a todas novamente, desejar meu boa noite àqueles que não estavam presentes no momento da abertura, cumprimentar meu presidente, Marcelo Henrique, porque eu tinha feito uma colocação no seu nome antes de entrar, mas 2 minutos depois, Vossa Excelência nos deu o prazer de chegar aqui na reunião, bem como parabenizar a doutora Cleide Ferreira, a doutora Adriano Marques pela iniciativa e a doutora Lisa Lima e Alexandre Marques pelas excelentes explanações. Na verdade, eu não tenho bem uma pergunta, mas talvez seja uma pequena contribuição de quem não é da área, obviamente. Mas eu fiquei muito intrigado com as duas falas, seja da doutora Lisa, seja da doutora Alexandre, porque eu me vejo como um progressista. E eu acho que, é claro que nós temos que tomar todos os cuidados devidos, mas eu acredito que nós, advogados, a nossa classe, tem inteligência suficiente para cuidar dos percalços, dos problemas que a tecnologia pode trazer, mas, obviamente, aproveitar os benefícios que ela tem a oferecer. Vejo como, na fala da doutora Lisa, talvez nós, dentro do nosso conservadorismo, nós, antes, né, pré-pandemia, talvez nós teríamos um caminho muito longo a seguir para essa migração para as questões tecnológicas, virtuais, em especial no tema de hoje, uma assembleia condominial, e a pandemia nos empurrou, não é, para isso, e talvez, pensando aí, difícil falar disso num momento como esse, mas pensando em algum lado positivo, né, dessa situação toda de crise, e Einstein já disse que as crises nesse aspecto são boas, né, porque elas nos obrigam a inovar, talvez seja dos legados positivos que a gente pode herdar aí dessa situação. Queria também, com relação à fala do doutor Alexandre, dizer que não pude deixar de pensar e puxar a brasa para minha sardinha, afinal de contas, sou da área do direito público, do direito constitucional, quando o colega coloca que a legislação não proíbe em nenhum aspecto que a Assembleia seja feita de forma virtual, remota, à distância, online, nós temos que pensar na Constituição que diz, não é? No princípio da legalidade básico, que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão é em virtude de lei. Portanto, se nós não temos nenhuma lei, Código Civil, nenhuma lei específica que proíbe, por que não? Não é claro, ninguém está dizendo aqui que não se tenha que tomar nenhum tipo de cuidado. Mas dentro de todos os cuidados, por que não é verdade? Com toda certeza, com toda certeza. Muito bem pontuado, doutor Henrique.
Eu tenho um colega de vosso aí, doutor Alexandre, doutora Lísia, de São Paulo, o Ricardo, e ele pediu a palavra aí. Ricardo, fica à vontade. Ricardo. Bom, o Ricardo não se manifestou, eu vou passar uma pergunta aqui que a doutora Rafaela mandou no chat aqui. Doutores, para regularização da Assembleia Virtual em uma convenção de condomínio, que no caso seria vedada, né? Seria necessário quórum de 2/3 para incluir a forma de Assembleia Virtual? Eu acredito que seja uma situação onde ela exija a presencial, né? Eu vou deixar a doutora Lisa entrar nesse detalhe e aí, se for o caso, eu complemento. Acho que ela deve estar fazendo essa pergunta por conta do comentário que eu fiz relacionado ao projeto de lei, né? A gente já está trabalhando até, inclusive, num modelo de sugestão, porque, assim, a gente fica pensando, né? O que a gente pode fazer para tentar mudar um pouco essa situação? Aí chega uma convenção na nossa mão para fazer revisão, porque está muito desatualizada. Eu falo, gente, né? Vamos começar a aproveitar essas convenções que estão sendo alteradas para a gente já incluir a questão da Assembleia Eletrônica aqui. Tem uns síndicos mais corajosos que estão embarcando na nossa. Porque, né, a gente precisa começar a fazer esse movimento no mercado. Quantas convenções a gente não faz alteração e por que já não começa, né, a regular isso lá de alguma forma? E aí, sim, para alterar a convenção, a gente sabe que precisa de um quórum qualificado. E aí, a partir do momento que você inclui, né, essa possibilidade lá, as regras vão ficar estabelecidas lá. Como a gente não tem nenhum parâmetro legal, né, a gente também tem que aproveitar essa oportunidade, porque, né, como acabamos de dizer, não tem nada que proíba. Então, se, né, não existe nenhuma vedação legal para isso, acho que a gente pode caminhar para esse caminho. Deixa eu só fazer uma ponderação aqui. Talvez a doutora Lisa vai falar assim, poxa, o Alexandre está ficando maluco, né? Mas eu penso assim, vou na linha do doutor Henry, que eu acho que às vezes a gente tem que, e nem a doutora Lisa mesmo já trouxe isso aqui, a gente tem que ser um pouquinho ousado, dar um passo adiante, mudar a mentalidade. Nós, advogados, nós somos agentes de mudança social. Acho que ninguém duvida disso aqui. O advogado é um inconformado por natureza, né? Desde que a gente é criança, a mãe fala, não pode fazer isso. Aquela criança que tem pendência para ser advogado vai falar, por quê? Com base no quê? Aonde está dizendo que não pode? Quem está dizendo que não pode? Vou ouvir, quero recorrer, vou levar para o pai para ouvir a segunda opinião. Geralmente quebra a cara, né? Mas aí o que acontece? Eu acho que o advogado às vezes tem que inovar. O que diz lá o artigo 1358Q do Código Civil? Que em se tratando do condomínio multipropriedade, a previsibilidade de uma Assembleia Virtual pode estar no regulamento interno. Eu penso que a convenção, o regulamento interno, ele vai esmiuçar a convenção. Ele é um estatuto normativo de conduta social, da forma de usar as áreas comuns e de detalhar a operação do condomínio em alguns critérios. Então, eu penso assim, se na convenção está dizendo que haverá lá, claro, a Assembleia de Condomínio, aquela coisa toda, mas ela não carrega, ela não traz especificamente que essa reunião assemblear será presencial, fala apenas em assembleia. Eu penso que o regulamento interno pode ser criar um capítulo no regulamento interno das assembleias condominiais e trazer lá a previsibilidade da possibilidade da assembleia virtual. Isso ser votado numa assembleia aprovado pela maioria do artigo 1352 do Código Civil, 1353, maioria simples dos condôminos presentes na assembleia, né? E aí, presentes presencial ou presentes virtual, né? E aí, aprovado isso, levado a registro num cartório de títulos e documentos, esse regulamento interno novo, se ele for um apenso da convenção, se ele estiver integrado à convenção, concordo com a doutora Lisa, a gente passa a ter um fator dificultoso a mais junto aos cartórios de registro de imóveis, mas se ele for um apenso da convenção, isso pode ser feito no cartório de títulos e documentos, e passar o condomínio a operar essas assembleias de forma virtual. E correr o risco de impugnação. A convenção, a Constituição Federal da República, no artigo 5º, inciso 35, 34b, diz lá que o Estado não vai deixar de apreciar lesão ao direito e do direito do cidadão de peticionar, né? Então, estar suscetível a uma ação judicial declaratória de nulidade desse ato da Assembleia, do regulamento interno, é uma coisa que pode acontecer, mas às vezes o condomínio tem que pagar para ver. Gente, presta atenção,
Eu comecei a trabalhar com condomínio, eu tinha franja quando eu comecei a trabalhar com condomínio. Eu fiz a minha primeira assembleia condominial, em 87. Quem aqui já trabalhava com condomínio em 87, levanta a mão no vídeo. Doutor Marcelo, o senhor é contemporâneo meu, não disfarça não. Quem aqui já trabalhava com condomínio em 87, levanta a mão. Tem umas más línguas, doutora Lisa, que falam que eu fiz assembleia no condomínio do Rui Barbosa, do Lavo Bilac. Mentira, né? E aí o que acontece? Quando o e-mail, gente, vocês vão lembrar disso, quando o e-mail foi uma ferramenta que se propagou para a internet, lá nos idos finais lá do 1990, início dos anos 2000, que o e-mail virou uma ferramenta que as pessoas ouviram falar e começaram a se utilizar de e-mail, você teve a mesma celeuma em condomínio. Os síndicos não aceitavam receber mensagens de condôminos por e-mail, não aceitavam delegar por e-mail, não aceitavam que as administradoras tomassem uma série de providências por e-mail, o mal-sinado e-mail, né? Tinha gente que tinha síndicos muito modestos que achavam que e-mail era o nome de alguém que trabalhava na administradora, enfim, né? Então, veja, a época do e-mail foi a mesma coisa, né? Nós tivemos o mesmo problema. O WhatsApp veio na esteira. Quando o WhatsApp se popularizou como uma ferramenta, muitos condomínios, muitas administradoras não aceitavam mensagens do WhatsApp. Hoje em dia é comum, ninguém questiona mais grupos de condôminos, grupos de condomínios na base do WhatsApp, porque nós temos audiências de guarda, modificação de guarda, alimentos, audiências de custódias de preso, que são feitas por WhatsApp, né, com a ferramenta do WhatsApp. Então, uma singela assembleia de condomínio, ser feita por WhatsApp ou por um meio menos formal, é como diz o doutor Henry, a doutora Lisa colocou também, a gente tem que evoluir, né? Não adianta a gente ficar achando que esse modelo de assembleia tradicional que a gente conhece, como eu disse antes, pautado nas SAs, é um modelo que vai se perpetuar. Arrisco um palpite, em breve, até por conta da pandemia, nós vamos estar convivendo pacificamente com a assembleia presencial e virtual. Na convocação vai constar que a assembleia será presencial e virtual. Quem quiser vai poder participar virtualmente, como aliás é o projeto da senadora Sônia, né? E aí, para isso passar para a assembleia virtual, vai ser um pulinho. A gente não pode esquecer também que o projeto de lei 1179, a lei 1179, que vai entrar em vigor daqui a pouquinho, prevê inclusive o uso da assembleia virtual para os casos de destituição de síndico e assembleia ordinária, lá do 1349, o 1350 do Código Civil. Inclusive, destituição de síndico, né? Quer dizer, que é o ato mais gravoso que acontece na vida social administrativa do condomínio, certo? Muito bem. Doutor, só pegando o gancho do doutor Alexandre, só para apimentar a questão, o que o doutor acha sobre a assembleia realizada pelo WhatsApp? Doutor Alexandre, então, Lisa. Só complementando aqui, eu acho que a assembleia ela pode sim ser realizada pelo WhatsApp, pelo Zoom, pelo Cisco Webex, enfim, qualquer programas criados pelas administradoras de condomínio, como algumas têm, grandes administradoras têm, eu não vejo problema na forma que ela é realizada, desde que você tenha como atender a segurança jurídica necessária para a eficácia daquele ato que está sendo praticado, para não cair nas regrinhas do artigo 166 e 167 do Código Civil, que vai falar de nulidade de ato em negócio jurídico, né? Então, dá para fazer isso por WhatsApp? Dá. Se você conseguir linkar todo mundo ali que vai participar da reunião, muitas vezes você vai gravar aquele áudio, né? Você vai ter um espaço ali para chat, ou então vai ser só vídeo, né? Eu acho que dá para fazer. Penso que o WhatsApp, talvez, doutor, não seja uma ferramenta muito prática para essa destinação, né? Penso que nós temos aí, até de graça, ferramentas muito mais poderosas, como essa mesmo que nós estamos usando do Zoom e do Cisco Webex para ser o mais objetivo, né? Mas não vejo nenhum problema. Por exemplo, eu já vi uma assembleia, Lisa, não sei se você ouviu falar disso, uma assembleia onde os condôminos gravaram mensagens de áudio e de vídeo manifestando o seu voto e mandaram para o WhatsApp, para um grupo de WhatsApp. E aí isso foi aceito como voto, manifestação de voto. E sabe o que eu acho, até mais do que isso, assim, levando para uma reflexão mais ampla, né? A gente que trabalha com condomínio, essa questão do risco, né, e do tentar encontrar um caminho
para resolver um problema daquela comunidade é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia. Em alguns momentos, né, você precisa pensar que tudo bem, se isso for para uma discussão judicial, o que eu vou precisar demonstrar aqui? Eu vou precisar demonstrar que aquela solução era melhor para essa comunidade, aquela solução ia resolver um problema que já existia há muito tempo para aquela comunidade. Aquela solução foi a melhor possível que encontramos para aquela comunidade, né? Porque às vezes o síndico fala, vou fechar o elevador para o inadimplente não andar. Aí você fala, não faça isso. Mas aí você olha para o outro condomínio que tem 6 unidades, tem 3 que não pagam, se né, ele não tomar uma atitude drástica, ele não consegue resolver o problema daquele condomínio. E ele tentou, ele fez de tudo, né? Ele conversou e tal. E assim, a gente precisa começar a usar mais esse mecanismo, né? De fazer o que é melhor para aquela comunidade, fazer o que é possível dentro, né, do que aquela comunidade precisa. Porque eu tenho um problema e eu preciso resolver. Né? Não é dar um jeitinho, né? Mas é tentar demonstrar que tudo foi feito de boa fé, que tudo foi feito para tentar solucionar um problema que estava atrapalhando a vida de todo mundo que ali vivia. Eu acho que isso também não pode sair do nosso pensamento. Se a gente se enrijece, a gente acaba não tendo solução nenhuma para o condomínio, né? Infelizmente, não é uma matemática trabalhar com essa área mesmo. A gente tem que estar sempre achando essas alternativas. Não mesmo. É uma coisa que não é isso. Bom, eu gostaria de saber se tem mais algum advogado, ninguém mais sinalizou aqui. Não, tem o Dr. Vitor Rocha. Dr. Vitor, o senhor está com a palavra, senhor. Boa noite, tudo bom? Boa noite, Alexandre. Boa noite, doutor Vitor. É um prazer revê-lo, doutora Lisa, muito boa explanação, as dúvidas também estão fantásticas. Eu tenho uma contribuição, talvez até um pouco de dúvida. Eu fiz no condomínio que eu sou síndico aqui no Espírito Santo, uma assembleia via WhatsApp e e-mail. Mandei as regras de como seria o pleito, mandei por e-mail, certifiquei que todo mundo recebeu, pedi uma confirmação. Para quem não tinha acesso, mandei por WhatsApp também, pedi a confirmação de recebimento e informei os tópicos, né, que seriam apenas a eleição do síndico novamente. E funcionou. Levamos para o registro em Vila Velha, o registro acolheu, não pediu, não solicitou sequer a comprovação, né, de que haveria um voto. Aí eu questionei na hora só por perguntar para o doutor, se o senhor está falando que está aí, então o senhor tem que ter os meios de promover a comprovação, o cartório não exigiu. Só que comarca vizinha daqui, Vitória, por exemplo, que é a capital, e Serra, que é uma outra cidade da Grande Vitória, não fazem de forma alguma. E o negócio não está acontecendo para lá. Mas a minha foi registrado, o banco aceitou e está fluindo. Está lá. Tem um bolo assim de documento comprovando tudo o que aconteceu, né, se eu precisar imprimir. Mas foi numa forma híbrida. Ela foi feita de uma forma virtual e física, né? Eu acho que funcionou. Por enquanto, ninguém impugnou. Faltou o doutor Vitor dizer que ele manda em Vitória. Né? Faltou ele dizer que ele manda lá em Vitória. Eu estive recentemente lá fazendo uma palestra com o doutor Vitor. O doutor Vitor manda lá. Viu? Faltou dizer isso aí, né, doutor Vitor? Que isso, doutor? Que isso? Obrigada por compartilhar a experiência aí, doutor Vitor. Doutora Nayara tinha acabado de mandar aqui no meu WhatsApp essa dúvida aí com relação a essas assembleias de conteúdo de WhatsApp também, tá? Doutores, eu tenho uma pergunta, passando dessa parte processual, vamos pensar aqui, nós estamos pensando aqui um pouco na questão do interior nosso, dos nossos condôminos, que são um pouco resilientes em relação a essa questão. Muitos advogados, confesso também que até antes, um pouco antes dessa reunião, era um pouco avesso à questão virtual. Estou me adaptando, mas assim como o doutor Henry colocou, o doutor Alexandre, nós temos que pensar de maneira progressista, né? O advogado tem que, até porque somos nós que vamos dirimir o direito para esse pessoal. Então, pensando dessa maneira, passado esse pressuposto da instalação da assembleia, vamos pensar da maneira que aconteceu uma assembleia, vou fazer o chamamento, a convocação. Pode acontecer, eu vejo muito aqui, problemas de inquilinos querendo votar. Então, o que acontece? Muitas vezes o inquilino quer a procuração do proprietário do imóvel, ok?
Numa situação dessa, a gente vai chamar o proprietário para participar da assembleia e o dito cujo repassa o link para o inquilino. Sem formalizar, sem procuração, sem nada. Entendeu? E muitas vezes o inquilino quer votar alguma coisa que é pertinente ao assunto dele, né? Nós já pegamos aqui, eu falo de experiência própria, nós já tivemos assembleia anulada por falta de uma convocação, o doutor sabe, da formalidade. Então, nesse caso, o inquilino que recebe, que usurpa do direito do proprietário sem apresentar procuração, não sei se é o caso, aconteceu com vocês, mas o que vocês entendem? A partir do momento que o proprietário envia esse link para o inquilino... Já seria uma procuração? É uma procuração tácita? Doutora Lisa, quer começar? Isso, doutor. Eu acho que é como se fosse também presencial normal, né? Precisa ter a procuração, porque assim, existe uma regra para isso, né? Você precisa encaminhar a procuração, tem que estar assinada com a data da assembleia, o horário, tem que ser uma procuração específica, né? Eu acho que no meio virtual isso não muda. Eu acho que só o link não é suficiente. Não é suficiente. Eu penso o seguinte, além disso que a doutora Lisa pontuou, que é fundamental, é o mais importante, a gente não pode esquecer que o artigo 166 do Código Civil, quando ele fala da nulidade, atos nulos, não são nem anuláveis, atos nulos, aquele que prescinde formalismo essencial para sua validade em lei, né? Então, numa situação como essa, nós temos aí locador e locatário, proprietário e inquilino, agindo ao arrepio do que determina não só a legislação civil em vigor, mas muito provavelmente a própria convenção do condomínio. Então, numa situação como essa, eu entendo que o administrador da assembleia, quem está gerindo a assembleia, aquele ato que está sendo realizado ali, a administradora do condomínio que vai redigir essa ata depois, o advogado do condomínio que está assessorando a assembleia, pode declarar na hora ali, ao final da assembleia, constatada essa situação ou durante a assembleia, a nulidade da situação. E aí, o inquilino, se com essa manifestação equivocada, o próprio proprietário causar prejuízo ao condomínio por essa deliberação, vai responder por isso nos termos da lei. Porque a gente vai lembrar que, às vezes, um único voto pode fazer a diferença ou não em se aprovar, por exemplo, a contratação de uma empresa terceirizada de mão de obra, que tem um contrato que é um dos mais caros, é o mais caro do condomínio, né? Depois disso vem conta de água, elevador, aquela coisa toda, mas o contrato da terceirizada de mão de obra, a folha de pagamento, responde normalmente de 60% a 70% da arrecadação da despesa ordinária do condomínio. Esse contrato muitas vezes prevê, tem lá uma cláusula dizendo que se ele for rescindido, tem uma multa muitas vezes de 40% do valor global do contrato, uma multa pesadíssima. E se esse voto foi o voto de Minerva para aprovar a contratação da empresa e foi feito de forma irregular, irresponsável por esse proprietário e inquilino, eles vão responder por isso regressivamente, vão responder por isso nos termos da lei, né? Então, eu entendo que carrega esse ato uma responsabilidade muito grande, mas a gente sempre tem que ter em mente o que a doutora Lisa falou. É uma assembleia como outra qualquer, que vai atentar aos formalismos necessários. Na convocação da assembleia virá a advertência do uso da procuração, do uso indevido do link, que esse condômino é responsável para quem ele cede esse link, inclusive para efeitos de reparação de danos que isso causar. É a minha opinião a respeito. Perfeito. O importante, então, é ter um bom suporte para essa assembleia virtual. O que a gente se observa aqui, doutor Alexandre, em várias questões, a própria administradora, muitas vezes, ela não consegue ter o dado cadastral atualizado. Isso, ao arrepio da lei, não só pela administradora, mas muitas vezes pelo inquilino que não quer passar ou que usurpa dos dados do proprietário. É uma dificuldade nossa aqui, interiorana, que nós... Tem várias pessoas que trabalham em administração de condomínio de Rio Preto que sabem o que eu estou falando, né? Então, doutor, essa dificuldade é nacional, não é só de Rio Preto, não. São bom. Paulo é diferente. Olha, a gente tem 3 segredos, a gente tem 3 segredos para uma assembleia de sucesso. Ninguém sabe quais são, senão não tinha problema com a assembleia, né? Então, essa dificuldade, ela é nacional. A gente, doutora Lisa, a gente que viaja o Brasil inteiro, né, assessorando assembleias, fazendo assembleias, cadastro de administrador de condomínio atualizado é igual Saci, né, é lenda, né? Todo mundo ouviu falar, mas ninguém nunca viu, duende, né, é lenda, né? Então, assim, o condômino
por razões que só a ele interessam, no seu íntimo, tem uma aversão a manter o cadastro atualizado. Quem são os moradores da unidade, quem pode entrar, se tem diarista, se tem empregada doméstica, se tem motorista, quem reside na casa, o casal, enfim. Eu não entendo isso. É uma segurança dele mesmo, é um ato necessário. Às vezes, Lisa, eu já fiquei com tanta bronca de situações como essa, que eu já cheguei a pensar em entrar com uma ação, uma cautelar de exigir exigir exibição de documentos desse condômino, para ele ser obrigado a apresentar na administradora a que título ele ocupa o imóvel, né? Porque é uma versão que não se justifica. Então, esse cadastro desatualizado leva realmente a esse tipo de coisa. Mas isso, doutor, é nacional, não é regional aí de Rio Preto. Não, e eu acho também que o que acontece é que a gente está tão acostumado a fazer assembleia presencial e ter sempre os mesmos problemas que a gente se sente confortável com isso, porque a gente está enfrentando os problemas que a gente já conhece. Mas agora a gente está diante de problemas que são desconhecidos, né? E isso eu acho que causa um certo desconforto, né? Então, por isso até que, né, a gente precisa entender um pouco que a gente vai precisar se adaptar, né? Realmente, as administradoras vão precisar se adaptar. Como eu disse, não é uma coisa fácil você falar para a tela. Às vezes tem aquele gerente de condomínio que já está há 35 anos fazendo assembleia daquele jeito. É desconfortável para ele essa situação, né? É desconfortável para a administradora alguns problemas novos. A questão da tecnologia, você precisa começar a entender uma certa linguagem que não faz parte do seu dia a dia, né? Para que você, né, ali diante de uma situação, né, de conflito, você consiga resolver se aquilo ali é válido, se não é, se aquilo, né, se aquela pessoa está te enganando ou não está, porque vamos, né, acho que a gente aqui que trabalha muito tempo com isso, pela voz a gente já conhece se o devedor ele está agindo de boa fé ou de má fé, né? Se aquela pessoa que está há meses devendo uma cota condominial, ela tá pela voz a gente já sabe reconhecer se ela realmente está devendo porque ela está com problema ou se, enfim, ela está agindo de má fé. A gente já tem essa prática, né? Só que agora a nossa prática vai mudar. E aí a gente vai ter que se acostumar com essa prática nova. E não vai ser fácil, mas eu acho que a gente tem que enfrentar esse desafio. A gente tem que, né, ter essa voz que traz os outros. Com certeza, acho que a palavra é exatamente essa, desafio. Doutora Lisa, a gente vai caminhar aqui, doutor Alexandre, pelo encerramento. Eu quero agradecer imensamente a participação dos doutores aí. Tem mais uma pergunta, doutora. Fica à vontade, doutora Adriana. Tem mais uma pergunta, a doutora Carol. Se ela quiser fazer direto, o microfone está aberto, pode ficar à vontade. Desculpa, doutora Cleide, é só para não passar a pergunta dela sem resposta. Doutora Carol? Estou me adaptando ainda a esse Zoom. Não, é só uma curiosidade referente aos aplicativos. Se os condomínios que a doutora Lisa, o doutor Alexandre está atuando, que já está mais habituado assim, com a Assembleia Virtual, se eles têm utilizado um aplicativo, uma plataforma própria para condomínio, para Assembleia, ou se são esses aplicativos que a gente está acostumado, que são que não tem custo para acesso igual o Zoom, o Meet. Só uma curiosidade mesmo. Não, são os comuns. Inclusive, se eu entendesse um pouquinho de TI, eu já estaria trabalhando num produto para o mercado que fizesse tudo de ponta a ponta, né? Acho que não vai demorar para isso acontecer, mas não temos ainda um específico para a Assembleia Condominial. Entendi. E também, doutora Carol, o seguinte, não há nenhum problema em se utilizar um aplicativo comum, como a doutora Lisa falou. Algumas empresas tentam vender isso, você acessa alguns sites, até portais aí de condomínios, dizendo que somente os programas, os apps fornecidos por essas empresas carregam a segurança jurídica, a eficácia jurídica necessária e tal. Conversa mole, né, doutora Lisa? Dá para ser feito, eles podem realmente ter toda essa segurança, aquela coisa toda, digamos assim, uma carinha mais personalizada para o condomínio, mas um Zoom, como nós estamos usando, um Cisco, Webex, ou aquele outro, um outro que é bem conhecido, agora me fugiu o nome aí, tem vários aplicativos gratuitos que você pode utilizar com essa destinação, com essa finalidade.
e assim, concordando a massa condominial ali presente com o aplicativo que está sendo usado formalmente, tal, não tem nenhum problema nisso, Carol. Nenhum problema nisso. Entendi. A funcionalidade é a mesma, né? Atende o condomínio nas necessidades dele, né? Exatamente. O que você precisa é garantir os outros requisitos legais com relação à Assembleia, né? E se você tiver um meio, né, que propicie isso, não vai fazer realmente diferença. Não há necessidade realmente. A gente tem visto esses programas mais sofisticados que as empresas estão utilizando mais, né, especialmente nesse período de pandemia, né? A gente vê realização de assembleia de conselho, existe, né, uma questão de segurança muitas vezes maior com relação a informações e acesso, mas a gente não consegue. Outro dia eu fiquei pensando, eu falei, sabe, né, a troco de que alguém ia querer, né, não sei, o que se decide de tão, né, extraordinário assim numa assembleia de condomínio que vai mudar o mundo, capaz de movimentar, né, toda uma inteligência para burlar aquele mecanismo e, sabe, fraudar. A gente não está falando, né, de uma conta milionária de banco. E, assim, uma coisa que se a gente perceber depois que fugiu da curva, né, a gente busca o judiciário para tentar resolver. Então, não consigo achar ainda que teremos grandes problemas, né? Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos dessa novela. Doutora Jusceli, fica à vontade, doutora. Tá sem áudio. Aqui. Só com relação à colocação do colega de que não existem plataformas ainda, a minha administradora usa o aplicativo da Superlógica e eles já estão há 2 anos falando sobre assembleia virtual e formas diversas de realizar essa assembleia virtual. Então, é através do aplicativo que eles têm, eu já estou disponibilizando nos condomínios que a gente administra, o uso do aplicativo. Nesse aplicativo, as pessoas podem votar para as assembleias, inclusive tem formas de assinatura. Eu ia implantar esse ano, porque primeiro tem que todo mundo estar usando o aplicativo, e aí com a falta de assembleias ficou difícil, porque a gente manda e-mail para o pessoal usar e da gama de condomínios que eu tenho, apenas 4 estão usando o aplicativo 100%. Então, com esses eu vou tentar a assembleia virtual, se até julho a gente não retomar as assembleias presenciais. Aí eu vou ter a prática. Mas já existe, sim, esse sistema bem formalizado por essa empresa Superlógica, que é de Campinas, e funciona bem. Eu fiz com alguns condomínios pequenos, de 6 apartamentos, para poder fazer como teste. E funciona super bem. Nossa, legal. Então, doutora, eu não falei que não existe, não é isso, não. Eu conheço a Superlógica. Legal. Inclusive os titulares da Superlógica, eu conheço a Superlógica pelo menos desde 2009, em eventos assim, de condomínio, produto deles de assembleias à distância. Não foi isso que eu disse. O que eu disse é que, mesmo com a existência desses aplicativos, nada impede que o condomínio se utilize de aplicativos comuns. Exato, exatamente. Tá bom? Mas manda a brasa aí no Superlógica que funciona. Viu? Funciona. Perfeito. Doutor, eu vou fazer uma pequena ponderação. Acho que a partir de amanhã, o advogado vai ter que ser progressista, igual o doutor Henry colocou, né? Atualizado, avesso, tirar essa versão da máquina da Assembleia, vai ter que ser cuidadoso com essas questões envolvendo as assembleias virtuais, a questão do inadimplente, a questão do morador que é inquilino querer se passar pelo proprietário, né? E vai ter que ser corajoso para fazer essas assembleias virtuais. Pelo menos é o que penso, é o que imagino o advogado ter essa coragem e colocar isso, pelo menos aqui em Rio Preto, né? Nós estamos sendo cobrados diuturnamente sobre essa assembleia. Estava faltando um pouquinho de coragem e eu acho que esse bate-papo com o doutor Alexandre, a doutora Lisa, eles não deu esse impulso, né? Essa coragem que está faltando, colocar para os condomínios aqui. Nos dá segurança, né? Essa experiência, esse know-how de vocês trazerem para nós essas ferramentas que vocês têm utilizado
tanto na argumentação jurídica da validade da Assembleia, como nas convocações, participações e tudo mais. Eu vou partir para o encerramento, a gente já se estendeu mais do que esperado. Eu vou renovar aqui, doutora Alexandre, doutora Lisa, muito obrigada pela generosidade na transmissão da experiência de vocês. A gente espera que vocês voltem a participar conosco de outros grupos de estudos. Nós, do interior, a gente tem uma visão que a gente é muito especial, né? Que a gente não tem vivido as mesmas coisas. E vocês vindo de uma cidade da capital para passar essa experiência para a gente é muito, muito importante. O doutor Vitor aí também, do Espírito Santo. Isso é excelente e enriquecedor para nós como profissionais aqui da área condominial. O objetivo que a gente teve de solicitar ao AB de constituir a Comissão de Direito Condominial é que a gente realmente vê que é um segmento que precisa dessa atenção, desse cuidado, dessa visão profissionalizada, né? Que a gente vê muita gente, às vezes, trabalhando na área e não se profissionalizando, então acaba dando uma orientação incorreta ao cliente, e aí vem as decisões judiciais catastróficas aí, entendeu? De instrumentalização incorreta do direito. A nossa ideia como comissão é nos aprofundar. A gente teve uma reunião dos coordenadores aqui de Rio Preto, até passei para o doutor Marcelo. Nosso projeto era fazer um congresso de direito condominial na nossa região. A nossa subseção são várias cidades e nós precisamos disso. Rio Preto é um polo condominial e nós que trabalhamos nessa área, a gente precisa saber o que tem de melhor lá dos grandes centros para trazer para cá. Então, renovo mais uma vez meus agradecimentos. Agradeço às autoridades da OAB que participaram, o doutor Marcelo, o doutor Henry, por prestigiar nossa reunião. Doutora Cleide, só me permite uma palavra? Fica à vontade, doutor. Então tá, eu não poderia deixar a oportunidade de parabenizar a doutora Lisa e o doutor Alexandre por essa aula de direito condominial. Para eu que não milito na área, já me situei bem aí nesse momento de direito condominial que nós estamos vivendo. E algumas questões eu gostaria de destacar, eu acho que dividir com os colegas, que é a coragem que nós precisamos ter mesmo, é de inovar. Né? As oportunidades surgem nas dificuldades. E eu sou um admirador dos colegas que estão que trabalham com condomínio, porque eu participo como condômino, né? E sei dos conflitos que surgem e que fazem sempre a gente refletir sobre o ser humano. Né? A gente quer uma sociedade justa, mas quando a gente vê pessoas se degradando com outras por tão poucas questões tão pequenas, hoje mesmo eu estava falando com a minha senhora amada esposa sobre isso. Né? As pessoas brigam por tão pouco, né? E parece, com tudo isso que está acontecendo, não perceberam isso ainda, que a vida é o mais importante, que a nossa saúde é o mais importante, que as nossas famílias são as mais importantes, que a nossa vida é muito mais. Então, assim, eu queria dividir a minha felicidade de ter estado com os colegas e recebido essa aula dos colegas da nossa capital, mas que não tenho dúvida, estarão sempre aqui conosco, seja de forma virtual, mas logo que estabelecermos e passarmos por essa fase, não tenho dúvida, doutora Cleide, nós faremos o congresso e esses duas pessoas, lideranças do direito condominial do nosso estado e do nosso país, estarão conosco aqui. Então, fica aqui, quero cumprimentar o colega lá do Espírito Santo, né? Essa é uma das belezas do ser humano, né? Criou um sistema onde nós estamos conversando com colegas online de outros estados. Eu sou bem mais jovem, doutor Alexandre, de um tempo da máquina de escrever, né? Com falta de dinheiro para comprar a tal da revista dos tribunais, né? Isso, você vê que até o doutor Henry, até hoje, continua guardando lá as RT, você percebe lá na biblioteca dele. Então, assim, hoje, de repente, eu tenho a oportunidade de conhecer o direito condominial online, né? Com as pessoas, dividir com experiência com colegas pelo país. Então, assim, eu fico muito feliz, os colegas aqui, a doutora Cleide, doutor Adriano Marques, que está sempre participando conosco, sabe, eu tenho repetido a minha felicidade, a minha alegria de estar participando pela primeira vez da gestão da Ordem dos Advogados do Brasil e estar presenciando o amor que os advogados têm pela profissão e há tantos que têm. Nós temos que motivar principalmente aqueles colegas que às vezes estão descrentes, reclamando. Não, gente, vamos exercer essa profissão, que essa profissão é maravilhosa e depende exclusivamente de nós. Né? Quem faz o direito somos nós.
Os honorários é consequência do que fazemos. E quando fazemos com amor, que temos iniciativa, temos coragem, não tem quem vai ser contra. Nós vamos ganhar sempre. Já ganhamos hoje. Muito obrigado, parabéns para todos. Que Deus possa abençoar sempre a vida de cada um dos senhores. Fica aqui o meu agradecimento para todos, em nome da doutora Cleide e doutora Adriano Marques, os nossos colegas aqui de São José do Rio Preto. Muito obrigado. Um abraço a todos. Muito obrigada pela participação de todo mundo. A gente vai ter a próxima reunião agora no início de junho. Novamente, vou renovar o convite para o doutor Alexandre e a doutora Lisa para estarem aqui conosco. A gente tem feito sempre nos mesmos horários. Hoje a gente se estendeu um pouco mais, até peço desculpa a vocês aí, mas é que foi muito produtivo para nós aqui a reunião. Muito obrigada. Muito obrigado. Gostaria de agradecer também, em especial, ao doutor Adriano Edson Marques, doutora Cleide Camareiro Ferreira. Aliás, não são parentes meus, parece parente, né? Porque eu sou Alexandre Augusto Ferreira, né? Macedo Marques, então dá a impressão que é família, né? Mas não é, né? Mera coincidência. Doutor Marcelo Henrique, presidente aí da 22ª subseção, agradeço imensamente as palavras, me sinto honrado com o convite. Quero estender meus cumprimentos aqui aos colegas presentes, em especial ao doutor Vitor Rocha, amigo de já certa data, doutora Denise, que é presidente da Comissão de Direito Condominial da UAB de Sorocaba, doutora Denise Isidoro também nos prestigiando aqui, a doutora Lisa, que honrosamente aceitou dividir comigo esse espaço. Aliás, eu só vim por causa dela, porque ficaria muito mais fácil estando ela presente, era só concordar com o que ela dizia, não tem nenhuma dificuldade, né? Agradeço imensamente e me coloco aí à disposição para eventos futuros. Adoro São José do Rio Preto, já estive aí em mais de uma oportunidade palestrando na UAB local, não sei se alguns colegas se lembram disso, sobre condomínio, né? E também quero aproveitar para encerrar dizendo o seguinte: colega que tiver interesse em fazer uma pós-graduação, uma especialização, realmente, lato sensu, em Direito e Gestão Condominial, a FAAP de Ribeirão Preto tem um curso excelente, que é organizado lá pelo Dr. Márcio Espímpolo, coordenado pelo Dr. Márcio Espímpolo, advogado notório da região ali de Ribeirão Preto. Eu sou um dos professores, eu sou um dos professores que dá aula nesse curso. Esse curso é excelente, Dr. Rubens Carmo Dias Filho é um dos professores também, Dr. Silvio Capanema, enfim, uma gama aí de profissionais dessa área bastante conhecidos. E estendo aí o convite para que conheçam o curso. E em São Paulo eu coordeno o mesmo curso pela FAAP, só que em São Paulo, um pouco mais distante de vocês aí. Mas muito obrigado, foi um prazer, boa noite. Obrigada, boa noite a todos.